Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com Pepe Escobar, jornalista independente e analista geopolítico. Pepe, bom te ver de novo. Como você está? Bom te ver de novo, Danny. Parabéns por tudo. Um abraço para nossa audiência. E eu tô no inferno agora, porque tô em Meitostoilen. Certo. Bom, obrigado por estar com a gente direto do inferno, Pepe. Prazer é meu. A gente agradece o seu tempo. Vamos começar com as grandes notícias, que vêm de... Eu vou só resumir o que aconteceu ontem. Tivemos uma enxurrada de acontecimentos. Israel atacou Beirute, bombardeou o Líbano e, para ser bem sincero, continua bombardeando. Mas nesse ataque ao Líbano, o Irã disse que ia retaliar. O Trump, ao que tudo indica, ficou muito preocupado em não deixar isso acontecer. Basicamente, teve uma reação de pânico e começou a negociar com o Irã, oferecendo várias concessões novas, como, por exemplo, suspender o bloqueio imediatamente. E agora, a gente tem o memorando de entendimento que foi assinado ontem à noite. Pepe, eu sei que você tem uma coluna saindo sobre isso. Talvez você possa ajudar a gente a entender por que foi agora que aconteceu esse ataque de Israel. Lembrando que o Irã já tinha atacado Israel por causa das investidas em território libanês. E agora parece que essa ameaça específica acabou levando a um acordo de fato. De novo, é um memorando de entendimento, não um tratado de paz. Mas talvez você possa explicar pra gente o que aconteceu e por que aconteceu. Certo. Essa coluna provavelmente vai sair na terça-feira. Ok, eu tento detalhar com todo o contexto as informações que a gente recebeu das nossas fontes iranianas e paquistanesas nas últimas quase 3 semanas. Tem uma contextualização importante para você, Danny, e também para o nosso público. O que está acontecendo agora? Os iranianos estão chamando de entendimentos de Islamabad, ou memorando. Já os paquistaneses chamaram de Acordo de Islamabad. E fomos nós que demos a notícia do Acordo de Islamabad, eu e o Larry Johnson, num canal anterior. O canal se chamava Power Shift. E depois que publicamos 2 matérias exclusivas, uma em seguida da outra, o canal foi simplesmente cancelado por uma ordem direta do governo dos Estados Unidos a Google. Eles fecharam tudo, sem aviso, sem nada. A gente tinha 2 programas, um na terça e outro na sexta. E no fim de semana, o nosso canal foi tirado do ar. Na semana passada, voltamos com um novo canal. Ele se chama Transition Protocol. E na sexta passada, o Larry e eu, no nosso novo canal, ainda pequeno porque temos que recomeçar do zero, demos a notícia de que o memorando de entendimento já estava praticamente fechado. E por que conseguimos divulgar isso? Porque knowledge permite da mesa de negociações por si. São alidioretas passarinhas. E é por isso que o Larry e eu estamos envolvidos nesse projeto. Porque nós provavelmente, e há pouquíssimos, ou praticamente nenhum analista em lugar nenhum, temos informações diretas da mesa dos paquistaneses. E claro, essas informações depois podem ser confrontadas e apresentadas aos iranianos, que então dizem sim, não, sem comentários e por aí vai. E é por isso que estamos envolvidos. A gente sabia que o chamado Acordo de Islamabad já estava praticamente fechado, a menos que houvesse alguma mudança de última hora do lado americano, que foi exatamente o que aconteceu neste fim de semana. Então, neste fim de semana, o Araghchi, pouca gente sabe disso, estava em uma missão secreta no Paquistão. Ele passou o fim de semana em Islamabad, conversando com os mediadores e basicamente dizendo mais uma vez ao governo Trump: olha, nós já atendemos a 2 exigências muito importantes, pelo menos há 2 semanas. Primeiro ponto, a gente não vai discutir o dossiê nuclear iraniano antes do fim formal da guerra, não só a guerra contra nós, mas também a guerra de Israel contra o Líbano. E segundo, se vocês insistirem em ultrapassar certos limites e se insistirem em nos impor outras pautas,
Nós vamos atacar Israel diretamente. Eles já estavam prontos para isso neste fim de semana, de sábado para domingo. Estavam prestes a fazer. Então foi a gota d'água. Ele finalmente entendeu que os iranianos estavam muito, mas muito sérios e que não iam esperar por nada, iam até o fim contra Israel. Então, esse foi o principal motivo pelo qual tivemos... Bom, dizem que houve uma assinatura eletrônica. Os iranianos não confirmaram que houve uma assinatura eletrônica feita pelo Galibaf, especialmente. Os americanos estão dizendo que Trump e Vance já assinaram eletronicamente. Os iranianos até agora deixaram isso no ar. Basicamente, eles divulgaram uma declaração muito importante do Conselho Supremo de Segurança Nacional, que eu até menciono na minha coluna. Eles dizem que só vão assinar depois da ordem definitiva do líder Mustafa Khamenei. Então podemos supor que isso ainda está no ar, certo? E que deve acontecer, digamos, nas próximas 48 horas. Entre hoje e talvez amanhã à noite, certo? E claro, tudo isso tem a ver com o que vai ser anunciado oficialmente no dia 19, sexta-feira, em Genebra. Então muita coisa pode acontecer de agora até o dia 19, especialmente depois de mais uma tentativa de sabotagem vinda do pessoal lá da Ásia Ocidental. E mais uma vez os iranianos disseram aos americanos: olha, se vocês assinarem e se a gente assinar o memorando de entendimento com vocês, nós vamos lidar com os israelenses por conta própria. E os americanos, mais ou menos, estão admitindo que uma vez assinado o memorando, Israel vai estar por conta própria. Se eles quiserem atrapalhar o processo, o Irã vai responder. E os americanos não vão fazer nada para impedir. Isso muda completamente a equação. Mas, Dani, tudo isso ainda está muito no ar, né? A gente ainda está naquela fase do eu disse e ele disse. De agora até os próximos 3 ou 4 dias, a situação é bem delicada. Quando sair o anúncio oficial na sexta-feira, aí sim muda o jogo, porque vamos ter os termos completos do memorando de entendimento. E os iranianos prometeram que nas próximas 48 horas vão divulgar todos os pontos. Porque até agora, e isso é importante, o Arashi vem levando uma enxurrada de críticas no Irã. Muita gente está acusando ele de ter cedido demais. Claro, eles ainda não conhecem todos os termos. E esses termos mudaram bastante neste fim de semana, como você mencionou no começo. O Trump fez concessões extras, mas essas não são exatamente concessões adicionais. Isso era algo com que ele já tinha concordado antes. Mas aí ele começou de novo a fazer exigências extras e a mudar os termos que tinham sido acertados há mais de 2 semanas. Então voltamos ao ponto em que estávamos no começo, quando o chamado Acordo de Islamabad estava prestes a ser assinado. E a gente também teve confirmação, eu conversei sobre isso com Larry, de que o Trump teve 6 oportunidades de assinar esse acordo nas últimas 2 ou 3 semanas. E, na última hora, ele sempre aparecia com alguma coisa diferente. Tudo já estava escrito, só faltava assinar. 6 vezes. E neste fim de semana, provavelmente tivemos a 7ª. E aí ele não tinha mais como escapar. Porque os iranianos disseram, olha, é isso. Esse é o nosso prazo final. E entre esses prazos, os iranianos estavam dizendo, olha, o dinheiro, vocês têm que liberar o dinheiro que nos devem até o fim deste mês. Se não fizerem isso, vão ter problemas. Então isso explica, entre outras coisas, porque mais uma vez aquele famoso avião dos Emirados pousou em Teherã, cheio de dinheiro vivo, que fazia parte do pagamento dos Emirados ao Irã, para basicamente pedir, por favor, não nos bombardeiem. E mais uma vez, os paquistaneses, a gente recebeu essa informação na mesa, os paquistaneses nos disseram, olha, fomos nós que intermediamos esse voo dos Emirados para Teherã para pagar $2 bilhões em dinheiro vivo. Então a coisa estava avançando. So the thing was advancing, and this weekend we had
E neste fim de semana, estava tudo pronto para assinar o memorando de entendimento. E de última hora, o Trump tentou mudar alguma coisa. Provavelmente pela última vez, porque agora, teoricamente, o acordo está fechado. Mas ainda temos todos esses dias até sexta-feira para confirmação final, certo? Então é uma situação extremamente instável. A cada hora surge um novo desdobramento importante. Mas, do ponto de vista iraniano, se a gente olhar o quadro geral, é uma conquista impressionante. Eles conseguiram quase tudo o que queriam, pelo menos no papel, ou com assinatura eletrônica. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas os 14 pontos pelos quais eles vinham pressionando há 2 ou 3 semanas, agora eles conseguiram praticamente todos. E a gente viu, Pepe, e eu acho que isso vai ser um grande problema. Quer dizer, Israel está fingindo uma raiva absoluta, né? Você tem o Smotrich, tem o Netanyahu, todos dizendo que o Líbano não faz parte desse acordo e que eles não recebem ordens dos Estados Unidos. É uma encenação enorme nesse momento. Mas logo depois desses ataques, o Trump fez algo que ele quase nunca faz, que é criticar alguma ação de Israel. Ele disse que esses ataques que aconteceram e que acabaram levando a essa corrida maluca para fechar o acordo não deveriam ter acontecido. Que esses ataques não deveriam ter acontecido. E disse que todos os lados precisam recuar. Mas ele disse, em uma ligação telefônica separada, que as forças de defesa de Israel não deveriam se envolver no Líbano, de forma alguma. E agora a gente está ouvindo que o J.D. Vance está dizendo o contrário disso. Parece que tem muito jogo político aí, e agora o J.D. Vance está dizendo que, bom, as tropas israelenses no Líbano não fazem parte do acordo. Isso tudo parece uma grande confusão. Mas eu acho que o que você acabou de dizer sobre o papel do Irã em facilitar para a gente chegar até esse ponto é realmente o que importa aqui. Foi o Irã dizendo, olha, estamos apontando nossos mísseis para Israel, vamos lançá-los em breve. E isso parece ter gerado muita movimentação logo depois. Mas e você, o que acha? Com certeza, e eles mantiveram a posição até o fim. Não abriram mão dos 14 pontos. Talvez tenham cedido um pouquinho, em 1 ou 2, mas o mais importante, a sequência dos acontecimentos, a ordem das etapas, foi definida pelos iranianos. Primeiro, você encerra todas as guerras. Depois, a gente começa a falar sobre o Estreito de Hormuz. Tudo bem, estamos dispostos a deixar o Estreito de Hormuz totalmente livre de qualquer pedágio, taxa administrativa ou o que for, mas só por 30 dias. E depois disso, quando começarmos a segunda fase, que é discutir os elementos de um acordo, aí podemos impor tudo o que quisermos, porque já estamos conversando com os omanitas sobre isso. E claro, o terceiro ponto é o Líbano, que era o mais importante em relação ao primeiro. O Líbano faz parte de todo o memorando de entendimento e do acordo, caso o acordo venha a ser assinado no futuro. Ponto final. E é exatamente aí que entra Israel, porque eles estão bombardeando um dos elementos centrais do memorando de entendimento. O Líbano é uma parte fundamental desse acordo, e os iranianos estão lutando pelo Líbano sem parar. Então eu diria que esse é o limite que o culto da morte tem neste momento. Eles vão continuar punindo o Líbano, atacando o Líbano, assediando o Líbano, bombardeando o Líbano, o que for. E os iranianos já disseram aos americanos, olha, isso faz parte do acordo. Enquanto vocês não fizerem nada a respeito, enquanto não ajudarem Israel, tudo bem, nós vamos lidar com Israel por conta própria. E é provavelmente isso que vai acontecer, eu diria, nos próximos dias ou semanas. Se Israel não parar, o Irã vai lidar com eles diretamente. E era exatamente isso que estavam prestes a fazer neste fim de semana. E é isso que mudou na equação. Então, Tel Aviv tem todos os motivos para estar apavorada. Eles estão basicamente. Então, ajuda a esclarecer a situação do Estreito de Hormuz em relação a esse memorando de entendimento. Porque, por um lado, tem toda essa conversa de que o Estreito de Hormuz vai ficar completamente aberto por 30 dias,
sob os arranjos do Irã. Mas, por outro lado, há quem diga que do lado dos Estados Unidos não, que ele vai ficar totalmente aberto e sem mencionar nada sobre pedágios. Parece que há um entendimento de que o Irã vai cobrar essas taxas de serviço e que isso vai ser deixado de lado. Mas eu queria entender qual é a situação real. E também saber se você acredita que o Irã vai continuar exercendo influência sobre o Estreito de Hormuz, caso esse acordo não seja cumprido conforme os padrões pelos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não atenderem aos compromissos ou às condições previstas nele. Seja o que for que aconteça, Danny, e seja qual for a postura dos americanos, o status legal do Estreito de Hormuz vai ser completamente diferente do que era antes da guerra. Eles vão organizar um sistema para cobrar. Provavelmente vão chamar isso de forma bem eufemística de taxas administrativas ou algo como taxas ambientais, segurança para a liberdade de navegação e por aí vai. E já estão, mais uma vez, discutindo isso com os omanitas. Então, isso é inevitável. Nos primeiros 30 dias. E claro, partindo do pressuposto de que os americanos vão cumprir a parte deles no acordo, que é encerrar o bloqueio da era Trump, esse comércio vai ser totalmente livre. Não vai haver pedágios, nem taxas, nada disso, por um mês. Quando começar a próxima fase, que é discutir o acordo real, aí já é outra história. The actual possible deal, that's another story. And then Iran, and this is part of the MOU. E isso faz parte do memorando de entendimento. Deixa eu ver se eu encontro aqui, onde eles falam diretamente sobre o Estreito de Hormuz. Segurança. Não consigo achar agora. Mas eu me lembro muito bem que entre os 14 pontos, o Estreito de Hormuz já faria parte do acordo provisório, dentro de 60 dias depois dos primeiros 30 dias. Ah, sim, você tem o documento completo, certo. Reabertura do Estreito de Hormuz em até 30 dias. Exatamente, é essa a redação, sob os arranjos iranianos. Ou seja, sim, eles terão suas taxas administrativas. Exatamente. Com certeza. E claro, isso foi acertado entre as duas partes. Os americanos basicamente concordaram. Eles sabem que não podem impedir o Irã de ter controle sobre o Estreito de Hormuz. Ponto final. Essa é a grande vitória estratégica deles em toda a guerra. Eles nunca vão abrir mão disso. Nunca. Mesmo sob fogo total, pressão máxima, o que for, todo esse papo. A questão é, os Estados Unidos são capazes de cumprir um acordo? Eu fiz essa pergunta na coluna, Danny. Será que os Estados Unidos, pela primeira vez em muito tempo, vão ser capazes de cumprir um acordo? Nenhum de nós acredita nisso, claro. Pois é. Não. E agora a pergunta é, Pepe, olha, eu sei que na sua próxima coluna você está chamando isso de um grande avanço multipolar. Você fala sobre o papel do Paquistão. Na verdade, foi o primeiro-ministro paquistanês quem anunciou esse acordo no X. Então fala um pouco sobre isso, porque veja, havia muitas peças se movendo aqui, e tanto o Irã quanto os Estados Unidos estavam lidando com vários mediadores. A gente sabe que os países do Golfo estavam muito preocupados com o que poderia acontecer se as hostilidades voltassem a começar. Então, comenta isso, como esse avanço multipolar que você mencionou. Claro. Com certeza. E foi exatamente isso que o Larry e eu queríamos desde o começo. Ter acesso direto, sem filtro, ao que estava sendo discutido na mesa pelos mediadores paquistaneses. Então, nos últimos dias, a gente vinha recebendo praticamente um informe por dia. Isso é enorme, realmente muito importante. E claro, eles não estavam mediando apenas entre Washington e Teherã de forma direta. Era o único estado conduzindo a mediação no mais alto nível. Eles contavam com a ajuda de vários atores. O mais importante, reconhecido nessa declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, é o Catar. Eles mencionaram pelo nome apenas 2 países, o Paquistão, como principal mediador, e o Catar, e expressaram gratidão aos dois. Mas nos bastidores também tínhamos a Turquia, especialmente a Arábia Saudita e o Egito. Então todo mundo estava envolvido.
E eles também ajudaram os paquistaneses a explicar para os Emirados Árabes, basicamente para o MBZ, o seguinte: olha, você apostou no cavalo errado. É melhor tentar chegar a um entendimento com o Irã ou vai acabar em sérios apuros. E ao que tudo indica, o MBZ entendeu o recado. Isso explica aquele famoso voo dos Emirados para Teherã, levando 2 bilhões de dólares. O Paquistão estava coordenando tudo isso, o que por si só é algo impressionante. Muita gente sabe que eu tenho sérias reservas em relação ao governo paquistanês. Muita gente também sabe que eu fui um grande apoiador do Imran Khan. Mas, ao mesmo tempo, nós, como analistas independentes, precisamos praticar a realpolitik. E, claro, reconhecer quando existe um país que está fazendo um trabalho excepcional de mediação, como tem sido o caso do Paquistão até agora. Eles estavam numa posição única por causa da relação muito próxima que tem com Teherã. Por exemplo, acho que já comentei isso com você e também em outros podcasts. Quando houve uma visita importante para conversar pessoalmente com Mojtaba Khamenei, no Irã, o ministro do interior iraniano levou uma delegação de estudiosos xiitas paquistaneses para se encontrar com Mojtaba. A ideia era basicamente demonstrar respeito, expressar gratidão, falar sobre o assassinato do pai dele e assim por diante. Os iranianos valorizaram imensamente esse gesto. Isso é respeito cultural e religioso. Muito, muito importante. Então os paquistaneses fizeram todos os movimentos certos para dizer, ok, a gente precisa de confiança. Precisamos que vocês confiem na gente, porque estamos falando diretamente com o Trump. O Assim Munir pega o telefone, liga para o Trump e ele atende na hora. Ele não faz isso praticamente com ninguém, talvez só com o Putin e o Xi. E só. Então os paquistaneses jogaram muito bem a carta deles. E claro, tinham ótimas relações com todas as monarquias do Golfo, que são patronas. Voltando um pouco mais, tenho certeza de que muitos de vocês, do nosso público, vão se lembrar da primeira reunião das nações muçulmanas. Antes mesmo da primeira reunião em Islamabad, quando o Vance foi para Islamabad e o Ghalibaf também. Havia 4 nações muçulmanas sunitas nessa reunião. Paquistão, o anfitrião, Arábia Saudita, Turquia e Egito. Então esses foram, digamos, os 4 países sunitas iniciais que começaram tudo isso, tipo, vamos tentar encontrar alguma coisa. Eles debateram e não aconteceu muita coisa. No dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão teve que ir a Pequim para se encontrar com Wang Yi e explicar o que tinha acontecido em Islamabad. Ele disse, não muita coisa. E eu falei, bom, você precisa fazer melhor que isso. Mas, ao mesmo tempo, os chineses estavam deixando claro o apoio total à mediação paquistanesa. E esse é um dos pontos centrais de todo esse kabuki. Mais uma vez, digamos assim, muito, muito complicado. E claro, os chineses são mestres em disfarçar a própria influência. Então, o que a gente tinha na prática, em termos de tentar convencer os americanos de que essa era a única saída possível para o Trump, era aquela aliança extremamente discreta, mas muito eficaz, entre China, Irã e Paquistão. E por que a China? Bom, todos vocês sabem muito bem. As novas rotas da seda, quem são os principais parceiros dessas rotas em toda a Eurásia? O Irã. E o outro, o Paquistão. O corredor econômico China-Paquistão vai de Xinjiang, de Kashgar, atravessa o Paquistão e chega até Gwadar, no Mar da Arábia. Então, quando você junta esses dois, mais uma vez, a China está por trás de ambos. E foi ela que sugeriu aos paquistaneses, olha, vocês deveriam abrir corredores terrestres com o Irã para ajudar o país a redirecionar o comércio depois desse bloqueio americano tão estúpido. Então, o Paquistão abriu 6 passagens terrestres na fronteira com o Irã, e muito do comércio iraniano passa pelo Paquistão. E o contrário também acontece. Por quê? Porque o caminho mais curto entre o Irã e a China não é pela Ásia Central, e sim pelo vizinho em comum, o Paquistão. Tudo isso está interligado. O aspecto interessante
é que se a gente fala de uma integração eurasiática mais ampla, esse é o exemplo perfeito em pequena escala. A integração para o Oeste Asiático, o Sul da Ásia e a China. E isso é o reflexo geoeconômico do que no campo político existe entre China e Paquistão. Ou seja, tudo completamente conectado. Pakistan and Iran. So all that is totally interconnected. I wonder if anybody in the Trump administration. Fico me perguntando se alguém no governo Trump sabia desses detalhes. Eu não apostaria nisso. Conversei sobre isso com o Larry e com alguns outros amigos nossos. Eles nem sabem onde ficam esses lugares. Dá para imaginar? Dá para imaginar que tudo isso está interligado? Então os paquistaneses conseguiram fazer isso porque tinham forte apoio dos chineses o tempo todo. E claro, mais uma vez, porque podiam falar diretamente com o Trump e com os níveis mais altos do governo dele. Foi por isso que funcionou. E claro, também porque recebiam mensagens por Trump que vinham imediatamente dos iranianos. Por exemplo, neste fim de semana, os paquistaneses estavam contando para o Trump exatamente o que o Arati tinha dito para eles em Islamabad, diretamente, em questão de minutos. Sabe, isso já estava na mesa do Trump. Então isso ajudou. E claro, houve também, eu diria, uma boa dose de boa vontade séria por parte de todas as petromonarquias do Golfo, que estavam apavoradas com a possibilidade de a guerra nunca acabar. Todas elas, por motivos diferentes. Então, todas disseram ao Paquistão, olha, a gente vai ajudar. O que vocês precisarem, a gente ajuda. Dinheiro? Tudo bem, damos dinheiro, o que for. Mas, por favor, tentem convencer o Trump a não reiniciar a guerra. Então, juntamos tudo isso. E foi por isso que, no fim, os paquistaneses entregaram o resultado. Eles têm todo motivo para se orgulhar, na verdade. Pois é, você ouviu falar dos cataris? Quer dizer, havia tanta, mas tanta desesperação de todos os lados, fora do Irã. Basicamente, todos os envolvidos nessa guerra, qualquer um que tivesse sido afetado por ela na região, tirando o Irã, e claro Israel, que é o grande destruidor, ou como nosso amigo diz, o grande Satã. Mas vazou um acordo secreto. Dizem que o Catar estava oferecendo algo muito, muito interessante. A proposta era que no meio dessa guerra, o país interromperia a produção de gás natural liquefeito para que o Irã não atacasse o Catar, o complexo gigantesco de gás, que acabou sendo realmente atacado depois. Então, parece que o Catar também teve um papel importante nas conversas sobre o memorando de entendimento. Eles talvez até estivessem, acho que estavam no Irã, na época em que o Irã se preparava para atacar Israel ontem, logo antes do anúncio e da aprovação do memorando. Então, sim, parece haver muito interesse em que as hostilidades parem e, eventualmente, que a guerra acabe de vez. Mas será que Israel vai permitir isso, Pepe? Porque parece que os Estados Unidos, por mais que o Donald Trump tenha dito que o Netanyahu não tem nenhum senso de julgamento, todo esse tipo de bravata. Parece que Israel simplesmente continua, de qualquer jeito. E eu fico curioso para saber se você acredita que nos próximos dias, conforme a sexta-feira se aproxima, eu tenho dito isso para as pessoas, é constrangedor. Se chegar sexta-feira e Israel continuar basicamente destruindo partes importantes desse movimento do MOU, o que acontece então? Porque é realmente embaraçoso para os Estados Unidos parecerem um país que depende tanto de Israel militarmente. Esse culto de morte pode sair nos mais sofrem nenhum reflexo. Olha, tem um e-mail circulando entre vários de nós. Eu não posso dizer quem é a fonte, mas é gente que a gente conhece, certo? E nenhum de nós acredita que Israel vai respeitar os termos do memorando de entendimento. Então o problema é, como o Irã vai reagir? Eles já disseram, tudo bem, a gente vai lidar diretamente com eles. Mas será que os Estados Unidos vão realmente reagir ou vão adotar uma postura de não interferir? Se isso acontecer, e eu digo se, não quando, vai ter mais bombardeios em Daia, por exemplo. Os israelenses já estão dizendo publicamente que vão continuar bombardeando Daia.
E eles vão continuar ocupando as vilas no sul do Líbano, onde já estão. E mais uma vez, isso vai ser uma humilhação extra para o império da pilhagem e da pirataria. Aliás, se os lacaios na Ásia Ocidental continuarem sem respeitar um memorando de entendimento assinado pela voz do próprio mestre. E é aí que a gente está nesse momento. Então, isso prova mais uma vez que o Trump está tão desesperado pelo acordo dele que está até disposto a encarar mais uma humilhação. Mas é uma loucura, Nima, porque a gente está lidando com... Você me confundiu com Nima, desculpa. Mil desculpas. Você devia ver o estado do meu cérebro hoje em dia. Não, totalmente. Eu sinto muito, de verdade. A gente está lidando com uma entidade psicopata, sociopata, sem nenhum limite, literalmente. Sem limite para essa visão doentia de poder e influência que eles têm. E todo mundo é inferior a eles, o livro deles é ruim, os profetas deles são ruins, tudo. É terrível. Não tem como dar uma lição nessas pessoas, a não ser que se parta para, não vou dizer as palavras mágicas, algo realmente, mas realmente radical. E todo mundo que sabe, que já esteve lá, que já conversou com eles, como nosso amigo Alastair Crowley,